Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu já colocar aqui o tema da live de hoje. Um tema muito interessante. A gente vai falar hoje sobre quando ter um sócio. Pessoal, eu não imaginava que isso era uma demanda tão grande da galera aí empreendedora, que muitas vezes chegam perguntas para mim assim: Felipe, quando que eu tenho um sócio? Eu tô fixado aqui operacionalmente, estou preso operacionalmente. Quando que é a hora de eu ter um sócio? Quando é a hora de eu trazer alguém para me ajudar, né? Dividir lucro e, naturalmente, dividir também o trabalho. E é uma dúvida assim recorrente, real. As pessoas têm bastante dúvida disso aí. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso com o meu sócio aqui, com a minha sócia aqui, que é a Raíssa. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ela já entrou. Raíssa, solicita aí a participação. Boa, vamos lá. Só fechar aqui, porque isso aqui fica arrastando na mesa. Boa. Raíssa, ter um sócio é uma das coisas muito legais aí para você, enquanto empreendedor, tomar essas decisões nas horas certas. Nossa, Raíssa já. Oi, Raíssa! Olá, Tudo bem contigo? tudo e você? Tudo jóia. Gente, antes de a gente começar esse bate-papo, eu vou introduzir um pouco a nossa live, mas é isso, ó. O Além do CNPJ começou já há um tempo. A gente vem falando para empreendedores sobre tudo, todo o universo do networking, de empreender e tudo mais. E muitas dúvidas que chegam para a gente é sobre, Felipe, pequenos empreendedores que estão muitas vezes no meio da operação, não sabem a hora de dar o próximo passo, não conseguem sair da operação e ficam naquela dúvida: quando é a hora de eu trazer um sócio para a empresa? Ou estão com uma ideia já estabelecida, querem dar esse passo e não sabem se é o passo certo com sócio ou sozinho. E muita gente pergunta isso para mim. E eu falei: putz, a melhor forma de responder isso é trazer a minha sócia para cá, para a gente trocar uma ideia sobre sociedade de um nível prático, né, que é o que a gente fala. É, Então, antes de tudo, queria agradecer, Raíssa, por você ter aceitado o meu convite. você sabe que para mim foi um desafio, né? Para a Raíssa é um desafio, porque ela é uma pessoa mais tímida, né? Ela é uma pessoa Mais reservada. mais na dela, mais reservada. Então, eu sei que para ela está sendo um desafio e que vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. Antes de tudo, só para explicar mais ou menos como funcionam as empresas lá das quais a gente é sócio. O Grupo Success é um grupo de empresas que a Raíssa é minha sócia nesse grupo. E esse grupo também é sócio em outras empresas, tem participação em outras empresas. Então, quando a gente fala de sociedade, a Raíssa é minha sócia praticamente em todos os meus negócios, justamente pelo fato de a gente ser sócio do grupo, da cabeça. E nós temos outros sócios também quando o grupo, por si só, entra na sociedade em outros projetos. Então, é legal a gente falar de sociedade, começando com a Raíssa, que é a minha sócia genuína da cabeça de tudo, de todos os projetos do Grupo Sócia do Success, grupo, né? sócia do grupo. E depois, na semana que vem, eu vou ter algumas lives também já agendadas, e uma delas é com o Daniel Estrela. Daniel Estrela, ele é nosso sócio num dos projetos do Grupo Success. Então é legal a gente falar dessa pegada mais de sociedade, que é uma coisa que pode fazer o teu negócio crescer exponencialmente ou Quebrar. afundar, quebrar. Então, Raíssa, queria que a Raíssa falasse um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória empreendedora, como que você começou, o que que você acha, sobre sociedade, qual é a tua opinião sobre isso. Dá uma explanada geral aí pro pessoal. Tá. Bom, para quem não me conhece, né, do Além do CNPJ, meu nome é Raíssa, eu tenho 26 anos, tá? E sou empresária, acho que há 3 anos e meio, mais ou menos. Nunca me imaginei fazendo isso, para ser sincera. Eu sempre tive muito a começar num trabalhinho tal e seguir como CLT. E eu sempre vi o Felipe fazendo isso e sempre participei muito disso. Eu sempre achei que, acho que já posso falar, acho que para quem não sabe, né? A gente é sócio tanto na empresa como na vida. Depois a gente vai tratar melhor disso ao longo da live. A Raíssa é Mas minha esposa, gente. é. Então, eu já convivia com esse mundo empreendedor e tudo mais, mesmo não estando ali de frente tocando o negócio. E sempre achei muito interessante e tudo mais, mas nunca me vi naquilo. Até quando eu tive uma oportunidade, a gente conversou e achou que era viável, que cabia muito o meu trabalho
naquele momento, entrar na empresa. Foi um puta desafio. Como o Felipe sempre fala, você não precisa Mas, estar ó, o pronto Ricardo aqui para... falando que você é minha chefe. Quem? O Ricardo falando que você é minha chefe. É, então, assim, foi um puta desafio para mim no começo, ainda é, né? Porque a gente está em uma eterna evolução, a gente nunca está 100% pronto. Mas quando eu comecei, eu não tinha a menor noção de nada. Então, passei por muitas barreiras, tanto de paradigmas meus, de que achar que eu não era autossuficiente para fazer alguma coisa e comandar algo, como tocar realmente, tipo, e ver que o negócio está fluindo, como conseguir o respeito da equipe. Realmente foi um trabalho muito árduo, cada conquista foi muito bem comemorada, né? Tem que ser reconhecido, porque o empreendedorismo, como o Aliança CNPJ sempre fala, não é uma linha reta, né? Sempre tem altos e baixos. E aí a gente tem um tipo de administração, um tipo de sociedade que ajudou muito com a minha evolução como empreendedora e eu até acredito como a sua também, né? Então, hoje eu sou formada em administração e sou formada também em comércio exterior e agora eu estou estudando arquitetura e urbanismo, que tem totalmente a ver com todo o nosso negócio, porque a gente trabalha com vidro na construção civil, né? Então, assim, é uma luta diária que todo dia você tem que ter não necessariamente motivação, mas disciplina de fazer tudo acontecer. Nem sempre é fácil. Mas, assim, depois de um tempo, se tornou natural. E eu não consigo mais me ver fazendo outra coisa se não empreendendo. Não necessariamente com vidro ou com qualquer outra coisa. Mas, assim, eu não consigo mais me ver em outra posição, né? E hoje eu sou muito feliz por ter percebido isso. Eu acho que empreender te instiga a ser melhor do que você acha que você pode. Tipo, você Sim, a sempre cada tem que ser dia o se seu melhor. desafiar. Porque tem Exato. muita gente dependendo de você. Não é só, tipo, se não deu errado, segue. Tem muita coisa envolvida, muita coisa, muita coisa. E nessa pegada de sociedade, você empreende há 3 anos, né? E meio. Que a gente começou assim há Isso. 3 anos e meio. Então, nessa pegada aí de sociedade, na tua carreira empreendedora, você nunca trabalhou numa empresa que você não tivesse sócios. E eu também tenho essa experiência, Não. gente. Eu tenho há 8 anos de empresa e nesses 8 anos sempre eu estou com sócios. Alguns modelos, algumas empresas chegou até a mudar essa sociedade, mas sempre com sócio. Então, eu não sei o que é empreender sozinho, a Raíssa também não. Mas como que você vê a relação do empreendedorismo com a sociedade? Se imaginando nesses últimos 3 anos e meio num projeto a solo, assim, como que para você a sociedade é importante? Qual é o papel de um sócio, né, Tá. para você? Qual é a tua opinião sobre isso aí? Eu acho que sociedade é essencial, tá? Porque ninguém é 100% bom em tudo. Então, na sociedade, você divide funções, responsabilidades, é, um ajuda o outro, um impulsiona o outro, e um corrige o outro, né? Então, assim, como eu falei, ninguém é perfeito. Então, às vezes, se não que seja impossível você ser dono de uma empresa sozinho, né? Mas acho que são dilemas diferentes para serem enfrentados. Eu acho que a sociedade, se bem administrada, ela tem mais agregado que a tirar. Obviamente, você vai dividir lucros, você vai dividir muitas coisas boas, mas você também vai dividir muita coisa ruim. Então, assim, porque quando dá tudo de errado num dia, num mês, num período, né? Você tem alguém ali que você pode contar e que você sabe que está ali com você e que está na mesma pegada, obviamente, se bem administrado, porque eu sempre falo isso para o Felipe, sempre, sempre, sempre falo, porque como a gente é um grupo, né? A gente administra um grupo que faz sociedade com outras empresas, ah, ideias são lindas, ideias são maravilhosas e todas dão muito certo. Mas No nenhuma papel. empresa que Todas as ideias dão muito certo no papel, né? sim, todas as ideias são muito boas. Puta, tudo é muito rentável, tudo é muito maravilhoso, mas é a sociedade que dita. Então, tipo, puta, tem uma puta ideia com
a pessoa X. Aí a gente vai conhecer um pouco mais a pessoa. Não que a pessoa seja ruim, mas às vezes a pessoa é ótima, mas não com o nosso tipo de administração, sabe? Porque às vezes o negócio dela flui muito bem, o nosso negócio flui muito bem, mas na hora que junta os dois, vai dar ruim, porque cada um tem um perfil. Uma coisa que eu gosto de falar bastante sobre sociedade é que assim, se você é um ótimo vendedor, certo? Você é um ótimo vendedor. Só que você é um cara pouco disciplinado em questão de processo e coisa do tipo. Você não pode trazer um outro bom vendedor a bordo. Porque primeiro que vocês, claro que dois vendedores melhor do que um, vai trazer mais resultado e tudo mais. Só que não adianta você ter uma parte e não ter a outra. E que é o que acontece muito bem entre eu e a Raíssa. Nós somos muito diferentes. E Completamente. justamente essa diferença que a gente tem um do outro faz com que a gente também se complemente. Mas, por outro lado, essa diferença ela tem que existir até um determinado momento, né, Raíssa? Porque os valores precisam ser É. iguais. Quando a gente vai discutir Valor, os índole. valores, exato. Quando a gente vai discutir coisas assim, como a gente vai agir numa situação delicada com um funcionário ou com um cliente, um prejuízo que aconteceu e a gente tem que discutir, mitigar se isso vai ser assumido ou não, os valores, eles vão fazer com que as coisas simplesmente já estejam nas entrelinhas. A gente já sabe qual é o processo porque a gente tem os mesmos valores. Quando É. você tem um sócio que não acredita nas mesmas coisas, você não tem a mesma índole, e não que a índole seja A, B ou C, tem que ter a mesma índole, porque dois sócios desonestos vão se dar muito bem, É. né? Você precisa ter pessoas com valores semelhantes ao seu e com características técnicas, né, aptidões, de certa forma diferentes, para que a gente consiga fazer esse complemento de função, né? Uhum. O que você Eu acha? acredito Se muito você nisso estivesse porque. sozinha, quais seriam suas dificuldades? Ixi, tantas. Como todo mundo que é dono de algo sozinho, né? Porque a gente, como você falou, a gente divide muito bem isso. Eu acho que o empreendedor, ele tem que saber fazer tudo, mas não necessariamente ser expert em tudo. Por isso que eu sou responsável por A, você é responsável por B, e a gente contrata pessoas para cuidarem do C, D e F, sabe? Mas você tem que saber fazer tudo. Eu sei fazer o seu, e você sabe fazer o meu. É, Porque é uma sociedade, cada um tem que dar o que é de melhor, mas você não pode depender de ninguém, né? Porque senão a empresa tá fadada sempre àquela pessoa, né? E a gente brinca que a empresa ela tem que ser um organismo, né? Ela tem que fluir sozinha, sabe? Então, assim, tem que ter competências, não tem que ter pessoas. Então, se você for um ótimo vendedor, eu for uma ótima vendedora, quem que vai ser o financeiro? Quem que vai ser o sim. administrativo? Que gere isso, né? Não necessariamente a função. Então, assim, a minha principal, tem duas. Mas uma eu estou em certa evolução mais rápida do que a outra. Vendas, né? Mas vendas mais cara a cara. Não tanto vendas por telefone, por e-mail. Tete Isso a daí eu tete. já tô tocando bem. Mas vendas cara a cara, para mim, é um pouco mais difícil. Mas temos você para isso, né? De ser um pouco mais aberto, vamos Desenvolvido. dizer assim. Eu sou mais reservado, você é um pouco mais aberto, né? E um pouco a parte técnica do nosso produto, né? Tipo, fábrica. Então, assim, eu já melhorei muito do que um dia eu já fui, né? Mas entendo bastante até, eu acho. Consigo liderar na emergência, sim, mas não, como não sou eu que cuido diariamente daquilo, é, fica um pouco mais difícil para mim, às vezes, entender um probleminha técnico, porque que deu certo, que não deu certo. Eu sou mais da parte administrativa, cuidar do pessoal do escritório, cuidar de toda a parte legal, né? Nos dois sentidos. Sim. E uma coisa que é legal a gente falar, que assim, eu já tive muitos sócios. Tá? Eu sou sócio da Raíssa há Muito. 3 anos e meio, mas eu tenho empresa há 8 anos, mais ou menos. E em determinado momento, eu já contei isso aqui no Além do CNPJ, eu cheguei a ter 8, 9 empresas ao mesmo tempo. 9 empresas em segmentos diferentes. Eu tinha agência de marketing tal, fábrica de software, infoprodutor, eu tinha um monte de coisa ao mesmo tempo acontecendo. E cada empresa tinha sócios diferentes. Então, uma das empresas eu tinha 5 sócios, sendo que eu tinha inúmeras empresas. E eu tenho a consciência muito clara, própria, e também pelo feedback dos meus sócios, que eu não sou um sócio fácil. Deixa eu ver a reação da Raíssa aqui. Mas eu tenho consciência que eu não sou um sócio fácil. Por quê? Porque eu sou extremamente exigente.
sabe? Eu sou um cara, e não exigente com o meu sócio, eu sou exigente como empresa, né? Eu sou fissurado em excelência, tanto é que essa é a cultura maior que a gente dita nas empresas e tudo mais, excelência, excelência, excelência. A gente sabe que a gente nunca vai chegar lá, mas a gente tem que percorrer. E eu sou muito chato, eu sou cri-cri, eu sou detalhista, certo? Na minha carreira de empreendedorismo, eu nunca tive um sócio que se apegasse nesses detalhes tão quanto há 3 anos e meio, quando a Raíssa veio, porque a Raíssa é o extremo do detalhista. Ela olha o detalhe, não passa. É uma pessoa que erra pouquíssimo. E não que isso seja uma coisa boa, porque errar não tem problema, só que é uma pessoa que tá. Sabe, ela olha tudo, cara. Tem até funcionário nosso aqui, a Renata tá acompanhando, acabou de dar uma gargalhada aqui. Mas é isso. É o extremo do detalhismo, uma pessoa que se preocupa também com uma qualidade. E isso faz com que, quando você tem sócio que você admira, confia, você fica confiante como empresa, como CNPJ para ir para cima. E o mais legal, o carreira do empreendedorismo, né, o empreendedorismo no todo, é muito romantizado nessa internet aí, né, Raíssa? É, Todo mundo falando, eu sou foda. É empreendedor aí esquiando, é uma maravilha ser empreendedor na cabeça vai de ser, né? muita gente que não é. Mas, puta, é uma loucura. Né? Claro que tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. E a ideia do Além do CNPJ foi tirar esse romantismo do empreendedorismo, que é um perrengue do cacete, um atrás do outro. Tem dia que você não quer levantar da cama, porque você sabe que você tá só com bucha para resolver. E é a disciplina que faz a gente levantar da cama, não é a motivação. Porque se depender de motivação, tem dia que a gente não quer levantar da cama. E quando a gente tem sócio, a gente tem, além de tudo, alguém que vai te empurrar na hora que você tá para baixo, É. sabe? Às vezes eu tô meio para baixo, aí você vem e fala, vamos fazer um negócio acontecer, e a gente fica lá trocando uma ideia, o pessoal vai embora, a gente fica até tarde, começa a conversar, meia horinha, 40 minutos de conversa, falando sobre os projetos, o futuro, que a gente vai superar isso, criando planos. Cara, dá uma injeção de ânimo, você fala, puta, agora vai, puta, legal. E se talvez se eu tivesse sozinho, se eu não tivesse sócio, eu ia voltar para casa chateado, cabisbaixo. Cara, é uma porcaria. Então acho que o papel da sociedade é amparar também o outro. O que É. você acha disso aí, Raíssa? Concordo plenamente com você, extremamente exigente, que não é nada fácil ser sua sócia. Mas Mas você também é é isso que eu ia exigente. falar, não, é isso que eu ia complementar, mas eu sei que também não é fácil ser meu sócio, é, mas é pelo fato da exigência, sabe? A gente É não se pelo projeto. contenta com pouco, É pelo pelo projeto. projeto a gente não se contenta que seja 50%, não se contenta que seja de qualquer jeito, tem que ser bom, sabe? E então, assim, realmente é muito difícil, mas é um difícil gostoso. Porque é Sim, um difícil de que um melhora o outro, é um que um impulsiona o outro e para o bem da empresa, né? Ninguém exatamente. tá fazendo por questões de ego ou coisas do tipo, é realmente pro bem da empresa. É muito pior você ter uma sociedade que é muito difícil porque o cara tem uma índole diferente de você, ou porque não quer discutir, ou porque tem um gênio muito forte. A nossa dificuldade é de sempre empurrar mais para que seja melhor, sabe? Seja melhor. Então, Impulsionar assim, o outro. um impulsionar o outro. E assim, eu acho que é extremamente importante a sociedade nesse sentido. Porque, como você falou, nunca é mais perrengue do que coisa boa. Tem suas coisas boas e são muito legais, porque senão ninguém seria empreendedor, não tem sentido. Mas é muito perrengue diário, muita coisa passando na cabeça ao mesmo tempo, muita responsabilidade que você É uma assume pra si, porque montanha-russa de ninguém te impôs sentimento. isso. Você tá ali porque Né? você quer, entendeu? Então, assim, o sócio é bom porque te levanta quando precisa, e é bom você ser sócio de alguém, porque você também se sente mais humano quando você ergue alguém. Porque você fala, Sim, puta, vem aqui, sabe? Conta comigo, pode. Vamos fazer isso juntos, da mesma forma como a pessoa faz isso com você. Então, a sociedade, ela tem que ser uma via de mão dupla. Quando é uma sim. sociedade só de um, né? É, Não dá certo, mas e quando a existe. sociedade é só de um, Existe. porque, É. porque o outro praticamente não se aplica ao projeto ou não ajuda o negócio a acontecer e a prosperar, é muito complicado, né? É muito complicado. A gente, Uma como coisa. empreendedor. Oi, desculpa. Pode terminar, desculpa. A gente, como empreendedor, a gente convive com muitos outros empreendedores, né? Meio que sem querer, parece que é no mato, né? Tem um monte de empreendedor. E aí você conhece empreendedor de tudo que é tipo, e relações e sociedades muito boas, sociedades que as pessoas que seríamos sócios
sociedades que dão muito certo, a gente fala, puta, mas não é pra mim, não. Não ia dar certo comigo. Mas porque realmente tem que ser tipo um casamento. A gente brinca que a gente é casado em ambos os lados, porque é como se fosse um casamento, você tem que saber ceder, você tem que saber puxar a pessoa. É total um casamento. E principalmente, quando a gente fala de sociedade também, vamos parar de romantizar isso que, é fácil. Não é fácil, é briga. Você tem que ter uma maturidade emocional de saber ser cobrado. Tem uma frase que muita gente usa aí que é: quem tem sócio tem chefe. E eu acho que isso se aplica sim, porque o papel do sócio é cobrar como empresa. Um sócio, imagina eu e a Raíssa aqui. A Raíssa começou a ficar desmotivada e ela não está entregando o trabalho dela. Digamos, tá? Tô dando um exemplo aqui. Eu preciso chegar nela e falar, Raíssa, ó, isso aí deveria ter sido entregue, etc, etc. Eu estou sendo um porta-voz da empresa. Quando eu não consigo entregar um negócio ou que simplesmente eu estou chegando todo dia tarde, eu estou dando exemplos assim que não acontecem com a gente, mas eu estou Sim. dando exemplos que a gente sabe. O Uhum. sócio, com liberdade, começa a chegar todo dia tarde. Então, o primeiro sócio tá lá, chega lá todo dia 7h30, 8h, começa a ralar. O outro sócio chega depois de ir pro tênis, nada, cabelo molhado da natação, vai trabalhar, começar às 11 horas da manhã. E aí, um sócio vê aquilo, fica quieto, não fala. E aí, começa a vir para o estômago, sabe? Aquele negócio, nossa, vai empapuçando, vai E quando criando uma. empapuça, E aí, não, cara, não pode, tem que trocar ideia. Por quê? é, Porque se a empresa está precisando do trabalho do cara e o cara está indo para academia, acordando tarde, fazendo natação, e chegando 11 horas da manhã, que não é um problema desde que a empresa esteja 100% controlada e não precisando do trabalho dele, é isso que eu ia falar, e o seja um sócio acordo, tem que né? cobrar. Tem que cobrar, tem que falar, amigão, que porra é essa? Chegar esse horário, aí você fala, mas você manda igual a mim. Mas não sou eu falando. Não é eu, pessoa jurídica, sócio seu falando. É eu representando a empresa. Amigão, É, precisamos do seu trabalho. Então, uma coisa que é legal de falar é sobre papéis bem definidos e acordo de sócio. É uma coisa que não muita acontece gente não normalmente. faz, né? Todo contrato social, gente, quando você faz um contrato social, você pega o contrato social que o seu contador manda, aquele rascunho que normalmente os contadores usam lá, padrão para todo mundo, e acabou, não tem nada definido lá. Tem um negócio chamado acordo de sócio que você consegue definir muito bem os papéis de cada um, quanto cada um tem que se aplicar, fazer, o que cada um precisa entregar. E é muito importante porque o acordo de sócios faz com que você e seu sócio e seus sócios, antes de começar uma empresa, já discuta tudo que vai, como a gente vai agir se der errado. É, Eu e a Raíssa já chegamos a conversar assim: somos casados e somos sócios. Se nos separarmos e quisermos continuar a sociedade, como vai funcionar? Se nos separarmos e quisermos terminar a sociedade, como vai funcionar? Se quiser, tudo já foi discutido, todos os piores cenários. Aí parece, nossa, lei da atração, isso é horrível falar sobre o pior cenário, tem que mas ser você precisa. realista, né, gente? Você precisa discutir todos os piores cenários. E você tem que colocar isso no acordo de sócios, assinado. Isso vai ser agregado a um documento do seu contrato social. O seu contrato social vai dizer que você tem um acordo de sócios anexo ao contrato social. Aquilo passa a ser juridicamente válido. Acordo de sócio é necessário. Até porque quanta gente na lei do CNPJ fala: começamos a sociedade, o cara não está se dedicando, o que eu faço? E a empresa está crescendo, estamos precisando dele. Então o primeiro passo é fala na cara. Pelo amor de Deus, né? Tem que falar na cara. E o segundo passo é: tenha um acordo de sócios urgente, para que, se mesmo assim as conversas sinceras não resolver, você tenha Ainda dá. juridicamente a comprovação de cobrar aquilo. Como que você lida com cobrança entre sócios, Raíssa? Tanto as suas cobranças comigo e eu as contigo. Como você lida com isso? Então, eu acho que assim, a partir do momento que você é exigente, você aceita que as outras pessoas sejam exigentes Exigentes. com você. Então, assim, eu sei que eu sou muito exigente, eu sei que eu pego no pé, eu sei que eu reparo no detalhe. Então, eu lido muito bem quando eu também sou cobrada, porque da mesma forma, ninguém é perfeito, né? Então, quando eu tô cobrando, eu não tô apontando o erro, eu só quero que o negócio flua. Não, e é legal que é uma cobrança sem dedos. É. É Tipo, tipo, meu, vamos melhorar cadê aqui, isso? fazer isso, sem ego. Sem Né? égua, tipo, cadê? Então tá, então você vai fazer e tal. Então, eu lido muito bem com cobrança, não tenho nenhum problema com isso. Confesso, assim, e estamos sendo sinceros, né? Eu tenho problema com maneiras que são faladas, não com a informação.
sabe? Já tive muito problema no passado, não só com você, mas com outros sócios, como a maneira que era dito, né? Sim. Como que para mim é um empecilho. Como você tá falando aí, sociedade são duas pessoas, você tem que saber também lidar com a pessoa. Eu não lido bem com uma E é um maneira ajuste. de falar, É um mas não ajuste. com a informação. Tô devendo, tô Exato. devendo, fiz errado, beleza, sabe? Bruno, a gente trabalha com construção civil em vidros. A gente trabalha com vidro para construção civil, arquitetura, e nós somos sócios. É isso aí. Pode continuar, Raíssa. E a. Então, assim, sabe, se fiz errado, se tô devendo, cara, assumo totalmente o erro e bora pra frente fazer, sabe? Peço desculpas, eu assumo a responsabilidade e faço. O meu problema é maneira como é dito, mas como eu já consegui me definir muito como é o meu perfil profissional, como que eu trabalho, as pessoas já se alinharam também a como falar comigo, entendeu? E aí flui melhor. E eu acho que também é a maneira como que eu cobro você, no caso, né? Que como nós somos sócios, eu também já sei como é a maneira que eu tenho que falar com você. Não vou falar com você do jeito que você falaria comigo, porque não vai funcionar. Você tem que ter o tato, tem que ter o feeling do momento. Raíssa, você entrou numa coisa sensacional, que é legal a gente falar. O fato de você ser sócio de uma pessoa, quando você é empreendedor, você precisa trabalhar a liderança. Você ser líder das pessoas. Às vezes, quando está acontecendo uma puta de uma cagada, você manter a força para trazer essa confiança para a equipe. Pode N estar coisas. morrendo por dentro, mas tem Pode estar que. morrendo por dentro. A gente já chegou a passar um ano atrás, 2 anos atrás, uma região que está a nossa empresa nunca alagou em 40 anos. Antes de ir para lá, a gente verificou na vizinhança e deu uma chuva torrencial, alagou por causa de um problema num piscinão na região. Alagou, a nossa empresa ficou 1,40 m debaixo da água, prejuízo gigantesco, e foi um perrengue, que a gente precisou manter a força, mas por dentro a gente estava estraçalhado. Sabe? Mas porque a equipe inteira estava olhando para a gente esperando um sinal, e a gente precisou manter força. Mas o que é legal é o seguinte, quando a gente é sócio, quando a gente é empreendedor, a gente precisa primeiro ser esse líder para a equipe. Mas quando a gente tem sociedade, a gente não, aquela outra pessoa não passou a ser um robô que juntos vocês vão conquistar o mundo. É uma outra pessoa com sentimentos e coisas do tipo. Então, o que eu, Felipe, como papel de sócio da Raíssa, preciso também trabalhar uma liderança com ela na hora de falar com ela, na hora de conversar, na hora de motivar, porque eu sei como funciona e você vai adquirindo esse tato. É. E vice-versa. Eu tenho funcionários que, quando fazem alguma coisa, eu coloco na sala e estraçalho em cima da pessoa. Por quê? Porque eu sei que a pessoa vai entender o recado, a pessoa tem uma frieza um pouco maior, que a gente consegue trocar uma ideia e depois a gente consegue. É de pessoa para pessoa. E tem outros funcionários que, se eu fizer parecido, a pessoa surta e eu não quero que ela surte, porque eu sei que eu preciso dela e ela é uma boa pessoa, eu só preciso trabalhar o jeito de falar diferente, que é a liderança. A liderança não é uma fórmula exata para todo mundo. E para a A sociedade informação é a mesma, é como é passado, né? é como Tanto que passado. tem situações que é melhor eu assumir, como as situações às vezes é melhor você assumir, situações Total. é melhor fazer junto. Então, às vezes. E a gente até divide esses papéis, né? Então, porque às vezes a gente tem que saber como. Vamos supor, a pessoa que lida melhor com o cenário A, ambos vão conseguir fazer, mas eu fluo melhor. Não, você flui melhor, então vai você. Mesmo Exato. que, às vezes, eu que deveria resolver e não você. Mas com você vai fluir melhor. Então deixa, pelo bem da empresa, vai você resolver, sabe? Exato. Tem que ter essa divisão bem clara de competências e divisão também mental de quem é você e quem são as pessoas na sua frente. Da mesma forma, sabe aquele velho ditado que você tem que... Eu não sou boa de ditado, tá? Mas o que ele quer dizer? Que é não trate os outros como você não gostaria de ser tratado. Então, assim, se você quer ser tratado como humano, trate os outros como humano, seu sócio como humano, sabe? Porque ele tem sentimentos, ele tem erros, ele tem dias bons, dias ruins. E Fraquezas. E é isso. Uma coisa que é legal de comentar, vou até abrir uma questão nossa aqui, que é o seguinte. Eu sempre tive sócio homem, sempre, sempre, sempre. Nesses 10 CNPJs que eu cheguei a ter, era tudo homem. A Raíssa é minha primeira sócia mulher. E eu lembro que nas reuniões que a gente tinha de sociedade, era um quebra-pau do cacete na sala de reunião. Mas assim, um quebra-pau sem papas na língua. É assim, aqui está a empresa, a gente vai ter que fazer com que tudo dê certo para ela acontecer e crescer. E vamos, tira o sentimento, coloca o sentimento lá fora e vamos quebrar o pau aqui dentro. E a gente quebrava o pau. A gente resolvia um monte de coisa. Acabava essa reunião, a gente se abraçava e ia tomar cerveja. E aí, o Eu que não tomo acontecia? cerveja.
Oi? E aí Não depois o que entendi? acontecia? Como assim? Sempre não era uma maneira muito fácil, porque querendo ou não, como Ah, era sim. tratado todo mundo do mesmo jeito, dava Não, e aí quando eu vim para a sociedade com a Raíssa, eu tinha um jeito muito direto de falar as coisas. Eu falava, Raíssa, não é assim, tem que fazer desse jeito, pelo amor de Deus. E no começo, a gente começou a entrar em atritos por conta disso, né? A minha cobrança é que eu falava assim para ela, Raíssa, eu não tenho, a gente está com um projeto muito grande acontecendo. Então, eu preciso passar informação para você, o que eu falava, o meu argumento na época, né? Eu preciso passar informação para você. Então, se eu precisar pegar essa frase que eu preciso te passar de informação, e por conta de você não ficar chateado, eu precisar construir toda uma liderança, que é o que a gente faz com a nossa equipe, com você eu não preciso, eu preciso simplesmente falar a mensagem. Só que isso é aquele negócio. Eu tratava a Raíssa como um robô, uma pedra que deveria simplesmente absorver a mensagem e acabou. E não é assim, são pessoas. E aí ela começou a mostrar algumas coisas que, quando ela me passava a mensagem de uma certa forma, eu reagia na defensiva. E ela falou: tá vendo? Ó, eu poderia simplesmente passar todas as mensagens assim para você. Mas eu falo de outro jeito porque eu sei que desse jeito você não gosta. E aí, muito mais sábia que eu, quebrou a minha argumentação e a gente ia um ajuste. Então, quer dizer, quando você faz uma sociedade, não está tudo 100% e não, nunca vai estar. As coisas vão mudando, os cenários vão mudando, os processos vão mudando, sua empresa vai crescendo, as coisas vão acontecendo e você precisa ir ajustando também os processos. Porque é uma porque as coisa pessoas que mudam também ao longo do tempo. as pessoas mudam. A Raíssa não é mais a mesma pessoa que há um ano atrás, eu também não sou mais o mesmo. Então você precisa ir ajustando. E a melhor forma de ajustar é você ter esse canal livre de comunicação com a outra pessoa pelo bem da empresa. Então é aquele negócio, o sócio está chegando tarde, amigão, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, está te fazendo mal, chama para conversar. Chama para conversar. E aí, por outro lado, a gente tem um sócio que é o Daniel, E um que dos eu trato projetos, né? bastante com a parte operacional em um dos projetos. O grupo é sócio da SEV, que o Daniel é sócio também. E a gente troca bastante ideia. E, cara, eu e o Daniel conversando já é outra pegada. Diferente Parece da dois Raíssa. loucos. É aquele negócio, a gente é uma coisa menos sentimental, sabe? Meu, tem que ser assim, não, você está fazendo errado, tal, 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 tal. E a gente às vezes chega até a discutir positivamente, mas é aquele negócio. A discussão não é ruim. Não é ruim, desde que isso não seja para o pessoal. Quando você não Prejudicial. leva isso para o pessoal, para o prejudicial. Tanto é que, às vezes, nessas discussões entre eu e o Daniel, por exemplo, algumas barreiras são ultrapassadas. E aí a gente fala, opa, peraí, aqui não, não, beleza, o cara respeita na hora. Então, essa inteligência emocional, esse respeito e principalmente a admiração pelo outro, porque você precisa ter se você não admira seu sócio, você tem o sócio errado, pô. Você tem que admirar teu sócio, porque, meu, ele é o cara que está dividindo contigo todos os problemas e todos os louros de uma empresa. Você tem que admirar o cara, né? Espero que a Raíssa me admire, né? Mas é Admiro, isso. admiro. Então, a gente tem que admirar o nosso sócio. Então, acho que é isso. Para você pensar numa sociedade, você tem que ter uma pessoa que te complemente tecnicamente, que tenha Sim. os mesmos valores que você, e que vocês, com muitas conversas, incessantes conversas, vão alinhando tudo para que as coisas saiam da melhor maneira possível, da forma mais natural. Se fosse para complementar quando ter um sócio, é bom ter sócio, como você complementaria para a gente já partir para o próximo tema? Eu acho ótimo, pra ser muito sincero. Eu acho ótimo, porque além de ser uma. Tem várias palavras que eu poderia aplicar, mas ser um apoio na empresa, né? Pode ser uma ajuda, mas ser um apoio na empresa, eu acho que também é uma evolução pessoal, sabe? Sim, Porque assim, a maneira como que a gente, mesmo sabendo lidar, tem uma liderança um com o outro ou não, a nossa tratativa é diferente da tratativa com os funcionários. Então, assim, se você só tiver o ser líder de funcionário, você vai ter um tipo de evolução. Você ser líder de funcionário e ser líder do seu sócio, né? Você saber ter esse tipo de que relação, mandam você também iguais, né? Não evolui. existe não existe hierarquia. Não? Quando você tem que ser líder com seu sócio, aí é a hora que você vai ser realmente provado como líder. Sim. Porque quando você está sendo líder com pessoas abaixo de você na hierarquia,
naturalmente, aquele medinho, o peso da caneta, acaba influenciando no respeito que as pessoas vão ter contigo. E quando você está falando com uma É, pessoa que manda igual a você, aí nessa hora é a hora que você oficialmente precisa colocar a liderança para funcionar, porque a pessoa só vai respeitar você pela liderança, pela convergência de informações, né, para o mesmo objetivo. é uma liderança, a liderança, ela é como se fosse um poker, né? Porque ela, você tem que pensar muito, tem que saber dar a jogada certa e conhecer o adversário, né? Então, eu acho que ter sociedade é muito bom, como pessoa, como bom para a empresa, bom para você, bom para o seu profissional e eu diria que é até bom como ser humano, porque te faz ver pontos de vista de uma realidade diferente, que teve uma criação diferente. Porque mesmo que a pessoa tenha a mesma índole, a pessoa tenha o mesmo sonho, o mesmo tudo, é outra criação, é outra realidade, sabe? Mesmo que, vamos supor, no nosso caso, a gente é casado, somos pessoas diferentes. Então, às vezes, Sim. no desespero, num problema muito grande, cada um reage de um jeito, e às vezes o seu jeito é melhor que o meu, ou o meu jeito é melhor que o seu, e se eu estiver sozinho, eu não ia conhecer E, um lado e melhor. acontece muito isso, hein? Acontece muito entre a gente. De a Raíssa vir para minha sala, putz, eu vou fazer isso, isso, isso. Raíssa, mas se você fizer desse jeito, putz, verdade, eu não tinha pensado. Ela vai lá e volta. E quantas vezes chega lá, Raíssa, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas calma, e se a gente fizer por esse caminho e tal? Nossa, pode crer. Então é isso. Você ter um contraponto faz muito sentido. E muita gente acaba olhando a sociedade como uma divisão. E eu vejo como uma escala. Eu prefiro ter 50% de 1 milhão do que 100% de 100 mil. E eu Com acho que certeza, quando você tem uma sociedade, isso matematicamente falando agora, sim. quando você tem uma sociedade que se agrega, a chance de você escalar o teu negócio é muito maior. Então você acaba ganhando até mais dividindo o percentual, porque o volume, no final das contas, vai ser maior. Sim, Né? Vamos migrar agora para a parte da empresa familiar. tá. E depois, e antes de começar a falar da empresa familiar, eu vou falar sobre uma coisa que é importante a gente falar aqui, que é sobre relacionamento amoroso. Isso aí Hum, eu acho que é muito importante, porque o que acontece? Tem um, eu tenho cases na minha vida, e não eu vivenciando isso, mas vendo isso fora, de casais que não se apoiam, de casais que competem entre si. Tem pessoas que me mandam mensagens. Eu recebi uma promoção, fui contar para o meu namorado e ele não demonstrou felicidade. Sabe, aquela competição, meu, eu fiz uma pesquisa esses dias, eu fiz um post falando, o teu marido ou a tua esposa podem estar sendo o câncer do teu próprio negócio ou da tua vida profissional. E aí eu fiz uma pesquisa no Stories do Instagram e ainda até falei, pessoal, fiquem tranquilos, pode votar à vontade, eu não vou divulgar esses resultados individualmente. Mas, cara, eu acho que teve uns 300 votos e eu perguntei assim: você acha que o teu parceiro, a tua parceira, agrega na sua vida profissional ou desagrega? Cara, 70% votou que desagrega, aí que não complica, né? apoia. E aí você vê que isso é uma coisa mais comum do que a gente pensa. O parceiro, a parceira não apoiando. Então, o empreendedor vai lá, eu e a Raíssa somos casados, eu resolvo empreender. Cara, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que chegar tarde, e a Raíssa pode reclamar, pode encher o meu saco. O que está acontecendo aí? Está faltando alinhamento. Conversa. Vice-versa, a Raíssa começou a estudar arquitetura agora. É uma coisa que não era necessário, pensando do ponto de vista profissional, mas pensando do ponto de vista pessoal dela, até agregando as competências que ela quer adquirir para a empresa faz muito sentido. Foi uma conversa muito grande entre nós, porque a gente precisou alinhar isso porque ela começou a estudar todo dia à noite. Tudo isso precisa ser muito conversado, alinhado expectativa e coisa do tipo. O que você acha, Raíssa, das experiências que nós já tivemos, sem citar nomes, dessa parceria no relacionamento amoroso, que você poderia, assim, trazer, talvez até o nosso relacionamento como um case, porque eu considero que o nosso relacionamento nisso aí é muito maduro. Como que você poderia, o que você falaria disso aí? Bom, eu acho que
como eu citei no começo, sociedade e é como se fosse um casamento, né? Então, assim, as pessoas têm que se apoiar, sabe? Porque se você quer, a pessoa tem que estar ali com você, porque se você quer puxar a pessoa para baixo, sabe? Não tem o menor sentido de você estar com aquela pessoa, ou se a pessoa te puxa para baixo, né? Então, Sim, assim, você sempre tem que impulsionar o outro. A gente conhece muitos cases, como você falou, que, assim, eu sinceramente não consigo entender como pessoa, como mulher, como, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, impulsiona o outro, seja parceiro. Acho que a palavra certa é parceria, sabe? parceria, né? Porque apesar de ser um casamento, ou apesar de ser uma sociedade, são indivíduos que cada um tem os seus sonhos, tem os seus objetivos. Então, se você não impulsiona o sono alheio, porque vamos supor, no nosso caso, a gente é sócio. Se um dia me der na telha de ser qualquer outra coisa, é, a gente vai ter que ter, obviamente, um alinhamento e tudo mais, mas tem que ter um impulsionamento, sabe? Porque senão, tipo, Um você apoiar só o tá outro, né? servindo para estar aqui comigo e ser o coadjuvante porque eu sou o principal. Não, querido. Você não é Uma o dependência principal e eu sou o emocional do outro, um coadjuvante. A apoio, gente coisa está do na tipo. mesma posição. Cortou aqui, Sim, a gente está voltou? na mesma posição, no Aí, sentido só. de. Sai, Oi, peraí. deixa eu abrir Tá ruim aqui. a internet. Melhorou? Boa. Vai, pode continuar. Então, assim, ambos são protagonistas da história, sabe? Porque as duas pessoas estão ali para fazer uma história juntos. Não importa se é romantizada ou de sociedade. Elas estão ali para caminhar juntos. Então, assim, para que fazer algo que não seja bom para um dos lados? Tem que ser bom para os dois lados, Tá cortando. sabe? Acho que voltou já. O Oi? pessoal tá falando que tá cortando. Mas acho que já voltou. Pessoal, tá boa a live aí? Tá cortando? Tá Tá bem? cortando a minha ou dele? Dá o feedback aí pra gente. Continua aí, Raíssa, por favor. Então, eu acho que tem que ser assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Essa é a posição. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então, pô, vai lá, vai viver, vai ser feliz, vai fazer o que você quiser fazer da sua vida, sabe? E eu fico feliz por você, sabe? Porque a partir do momento que você não ficar feliz pelo outro, é complicado. Porque aí já tá começando a ir muito além, assim, que já, pra mim, já Sim. não é nem mais conversa. Eu acho que o recado que eu quero deixar aqui é o seguinte. Talvez isso vai ser uma pedrada, mas é importante falar e é o que eu acredito. Se você namora, tá às vezes ainda numa fase de namoro, e quando você precisa se dedicar no teu relacionamento, mas você tem os seus projetos pessoais e os seus projetos profissionais e a pessoa não está te apoiando 100%, existem duas possibilidades. A primeira é que você está errando em não comunicar e compartilhar do teu sonho. E isso Todos os acontece. movimentos, todos os movimentos que eu fiz enquanto namorando e casado com a Raíssa e ela fez enquanto namorando e casada comigo, nós sempre nos conversamos muito e alinhamos essa expectativa. Ponto número um. E o segundo ponto, precisa apoiar até o fim. Puta que pariu, cara. O cara lá se matando, a mulher se matando. Meu, eu vejo cada coisa, as pessoas egoístas, não querem cuidar do filho porque a pessoa tá lá. Meu, as coisas estão sendo construídas para ambos. Você tá casado, você tá namorando, você precisa ter uma pessoa que te apoie. Ou você não tá comunicando direito o sonho, compartilhando com ela as coisas que vocês querem fazer juntos e vocês estão com sonhos completamente diferentes, e aí já é um problema, tem que conversar. Ou se, mesmo assim, depois de muita conversa, essa pessoa não tem a capacidade de entender o teu projeto, você tem que analisar se você quer o projeto ou a pessoa. Sinceramente, eu sou um empreendedor desde que eu me conheço por gente querendo ter o meu negócio e tudo mais. Se a Raíssa logo no começo não passasse a confiança de uma pessoa forte do meu lado, empoderada de fazer o negócio acontecer e tudo mais, fosse uma Zé Ninguém que só reclamasse que eu tô chegando à tarde, etc, etc, porque ela não tá vendo nada no futuro, ela não tem visão a longo prazo. E como uma pessoa sem visão a longo prazo pode se relacionar comigo, vai ser um casamento de briga, de discussão, vai ser um casamento falido. Ou vai ser um casamento falido e existente, que é aquele casamento que dura a vida toda, mas é um fracasso, ou vai ser aquele casamento que em determinado momento vai acabar. E não que acabar relacionamentos pode ser uma coisa ruim, mas que, Às cara, vezes quando até você. melhor, né? Às vezes até melhor, mas se você está identificando que o seu casamento, o seu namoro não está indo bem,
Você tem que trocar ideia e tomar decisões. Cara, a Raíssa sempre me apoiou muito nos meus projetos, enquanto eu era CLT, porque a gente se relacionava antes disso. Eu trabalhava até tarde, eu trabalhava com comércio exterior, eu conversava com a China, virava à noite conversando, no dia trabalhar, e ela sempre apoiou super bem. Enquanto casados, muito tempo a gente ficou um tempo casado sem necessariamente ela ser minha sócia. E eu chegava à tarde e tudo mais e ela aceitava. Cara, defina E muito não é bem o seu aceitar, é relacionamento. entender. Exatamente, entender, pô, tamo junto, precisa de ajuda, tamo junto. Cara, quanta gente que eu vejo que tá fracassando piamente no seu relacionamento, entrando numa furada, sonhos de empreender com uma namorada que não aceita nada, sonhos de empreender com um marido babaca que só sabe criticar, marido que quando a mulher começa a ganhar bem a ponto de talvez ultrapassar o seu próprio salário, fica puto, puta um macho que Escroto. com um machismo fragilizado, sabe? Uma masculinidade fragilizada. Se eu fosse CLT e a Raíssa fosse CLT, eu adoraria que ela ganhasse mais que eu. Porque, pô, o dinheiro é nosso. Então, cara, chega desse negócio de competição. Se você tá vendo que o relacionamento é uma bosta, sai logo urgente. Porque não adianta você fazer planos grandiosos se você tem alguém mediano do teu lado. Não adianta. Não adianta. Então, primeiro, falando de casamento, eu queria aqui expressar que eu sou um dos maiores admiradores da Raíssa como pessoa. Eu falo isso para ela. Admiro demais como pessoa. Meu, pessoa sensacional. É uma pessoa que me melhora no meu relacionamento amoroso, como pessoa. Eu, como casado, como marido dela, sou constantemente melhorado, sou constantemente colocado à prova de me desenvolver. E isso, naturalmente, fez com que eu quisesse ser sócio dela profissionalmente, porque eu a conhecia profissionalmente e via que ela era um leão trabalhando. Então, pô, seja essa pessoa. Você não precisa ser sócio dela na vida profissional, que é o que a gente vai começar a falar agora de empresa familiar. A gente tem mais uns 10, 15 minutinhos. Mas você precisa, na tua vida pessoal, ter alguém foda do teu lado. Porque senão, cara, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Entendeu? Raíssa, você cortou. Opa. Você é uma média das 5 pessoas que você mais convive, cara. Você vai trazer quem para ficar do teu lado? E não que você tenha interesse em melhorar com a pessoa, mas tem que trazer uma pessoa que esteja compatível contigo. O que você acha disso, Raíssa, de casamento? Qual é a dica que você daria para alguém que está entrando numa furada aí? Deixa a Raíssa tá cortando. Oi? Raíssa, qual a dica que você... O que é mais engraçado é que a Raíssa fala e eu ouço ela, porque ela está no quarto. A gente até pensou em fazer a live junto, só que na tela vertical ficaria horrível, por isso que a gente está fazendo dois celulares. O que você falaria aí de dicas para um relacionamento, para quem está namorando ou casado, pretende fazer alguma coisa? Qual é a visão da Raíssa nisso? Bom, eu acho que, como eu já disse um pouco antes, é parceria. É se colocar no lugar do outro, é não fazer com o outro o que não gostaria que fizesse com você, é realmente ficar feliz com a felicidade alheia, sabe? É, e assim, a sua vida não se resume só a você, sabe? A sua vida se resume às pessoas que você quer conviver. Então, a partir do momento que você quer conviver, você tem que se inserir na realidade dela também. Cortou. Melhorou? Voltou. Cortou? A partir do momento que você quer conviver, A partir do momento que você quer conviver com aquela pessoa, você tem que se inserir na realidade daquela pessoa, sabe? Porque beleza, eu gosto do Felipe, mas eu gosto do Felipe só nesse cenário? Não, eu gosto do Felipe em todos os cenários, você tem que sabe? comprar o pacote E completo. se o cenário. Comprar o pacote completo, sabe? Eu não tô feliz com o item um. Pô, então você não tá feliz. Não tá feliz, troca ou conversa. Primeiro, conversa. Não deu certo, alinha. Aí depois umas tentativazinhas, não deu certo, aí troca, filho, porque se você não tá E feliz. ambos têm que ceder, né? Ambos têm que ceder. Ambos. Têm que ceder. É isso. Quando você conversa a ponto de chegar num consenso final, e são aquelas conversas que todo mundo evita, que são as conversas difíceis. Sabe aquela conversa que quando você pensa em ter, já dá aquela dor de barriga, porque é uma DR chata, que, nossa, você tem que ter. Quando você tem essa dor de barriga, porque a conversa é difícil, seja com parceiro, né, relacionamento, seja com funcionário, seja com qualquer pessoa que você tenha dor de barriga ao pensar em conversar, é essa conversa que tem que subir
pro topo da lista. Porque quando você adquire a capacidade de iniciar conversas difíceis, a sua vida flui. Isso É. em tudo. Com seu chefe, com tudo. Com seus pais, tem que ter conversa difícil, tem que falar real. Então é isso, gente. Acho que é uma coisa que reflitam aí. E trazendo agora isso para a vida para a empresa familiar. Fala um pouquinho da sua experiência como empresa familiar. O que você acha se empresa familiar está fadada ao fracasso? O que você acha aí? Qual é a tua opinião disso aí? Nem um pouco. Porque a gente poderia se denominar uma empresa familiar pela sociedade também já ser um casal, né? Mas, assim, eu acho que tudo é questão de bom senso, questão de saber que ali é uma empresa e que ali são os profissionais que estão naquele ambiente. Então, não importa se é tia, se é primo, se é marido, mulher, é o profissional que está ali, sabe? Óbvio que tem algumas barreiras um pouco maiores para serem quebradas, mas não que é difícil, sabe? É um pouco. O que eu digo que é um pouco mais difícil para a pessoa, para a nova que está entrando, vamos dizer assim. Não pelo fato de, é difícil a gente lidar porque eu não sei dividir marido e mulher, ou tio e tia, não sei lidar. Não. É difícil o restante da equipe, que não é da família, achar que realmente aquela pessoa da família está ali por profissionalismo. Porque a pessoa é boa. E não porque é Sim. tia, primo, ou sei lá quem, Um sabe? cabide de Eu sofri um emprego. pouco disso no começo. Posso falar? Pode? Melhorou? Voltou. É que cortou um pouquinho aqui. Ah, eu sofri disso um pouco no começo, porque quando eu entrei, ninguém me conhecia. E aí entrou, tipo, a esposa do dono. E eu não era esse título de primeira dama que eu queria, sabe? Eu queria a minha posição de sócia, de presidente do negócio ali, sabe? Mas é uma construção que você tem que se provar. Então, assim, para uma empresa familiar, a pessoa que é da família tem que provar muito mais do que qualquer outro profissional que está ali realmente por quem ele é profissionalmente, não por nenhum parentesco. E totalmente dá certo. Se você realmente definir limites, como na própria sociedade, definir que, aqui eu tô falando com. Vamos usar o nosso nome para ficar mais fácil, tá? Eu tô falando com meu sócio e não com meu marido, sabe? Então, assim, aceita da mesma forma que eu vou ter que aceitar. Tô lidando com você desse jeito. Beleza, temos um relacionamento lindo, maravilhoso lá fora. Aqui é outro papo. Não tá E é sendo mesmo. legal. E a gente Eu tô leva isso. feliz, tchau pra mim. E assim, todo mundo fala que é difícil, e lógico que é difícil, mas é um trabalho que você tem que fazer constante. É um trabalho que você tem que fazer constante, a todo momento, a todo momento. A gente não mistura. Eu e a Raíssa, a gente briga na empresa, entra no carro, vem para casa e somos marido e mulher. A gente deita no sofá e assiste um filme. É isso, tem que ter essa divisão, São porque senão papéis, né? também Como se fossem máscaras. Agora é o são papel do papéis, sócio, exato, agora é o são papel do personas esposo. que você vai vestindo para que as coisas aconteçam. Sobre a minha visão sobre empresa familiar é que é muito mais difícil, porque infelizmente e principalmente família já muitas vezes não dá certo É. porque uma reunião quando a gente analisa a família sempre tem um fofoqueiro, uma briga entre tios, né? Normalmente família por si só já tem briga. Agora imagina quando essa família está inserida num ambiente profissional e demanda de metas, resultados e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ciente é que quando você está no ambiente familiar, a primeira coisa para a empresa dar certo é ela realmente ser uma empresa. Precisa ser uma empresa. Segundo que, para mim, pessoas que fazem parte da família naturalmente são mais cobradas do que as outras, porque ela precisa ultrapassar até mesmo a barreira de se provar. Até pra E gente mesmo, né? exato, exato. E terceiro é o seguinte, quando eu vejo muita empresa familiar, muita gente que me segue, são pessoas que estão começando, são jovens, que estão começando a entrar na empresa do pai para começar a aprender e assumir o cargo. E essas pessoas falam para mim, esses meninos, essas meninas, elas me mandam bastante mensagem falando, eu entrei na empresa do meu pai e os funcionários dele não me obedecem, não dão moral para mim, como eu faço para ganhar o respeito deles? E é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito É. difícil porque realmente você entra já taxado de filho do dono, já taxado de esposa do dono, já taxado de qualquer coisa. E você tem que se provar. Raíssa, como você conseguiu fazer esse trabalho, que eu sei que a gente acompanhou, foi árduo, mas como que foi assim para você psicologicamente? Como que você lidou com isso? A gente tem 5 minutos
aí a gente já encerra depois disso. Como que você lidou com isso, assim, para conseguir ultrapassar essa barreira? Foi muito tenso, né? Porque eu, como uma pessoa um pouco mais reservada, eu sempre fui de fazer o meu. E aí eu tava vendo que eu fazendo o meu não tava dando muito certo. Ao menos não os meus olhos e que me deixasse contente. Então eu falei assim, não, Marketing peraí, pessoal, né? Falando em marketing marketing pessoal. pessoal. Eu vou começar, não, peraí, eu que fiz isso aqui. Não, mas peraí, você vai falar comigo. Não, mas peraí, mas não impondo, de uma maneira muito leve, muito construída, né? Sim. Porque o problema Passo a desses. passo. O problema desses, vamos supor, que você comentou aí do filho do dono que chegou, já acha que tá no mesmo nível, entendeu? Tipo, já chega e pá. Não, não é isso. Eu, na posição que eu cheguei, foi tipo, não, o Felipe tá aqui, eu tô aqui construindo essa liderança para que todos me respeitem na mesma posição, né? Então, eu tive uma barreira muito grande com três aspectos, na minha opinião. Foi um, que é liderar, que na época a gente tinha algumas pessoas da família, quando eu entrei e tudo mais, né? Então, assim, Raíssa, tá aí, que a gente que vê no churrasco, sabe? Então, assim, quebrar essa barreira de aqui é o papel sócio, é o papel líder, papel idade, né? Me pegou um pouco muito. Jovem. Sou muito jovem, tinha gente na equipe que era mais velha, então tinha essa barreira a ser quebrada. E 90% eu acho que da nossa empresa é homem, né? Então, assim, é uma fábrica, né? Então, assim, quebrar, porque sempre o Felipe foi sócio de homens. Então, pensa, chegou uma mulher para mandar um negócio. Então, assim, eu tive essa barreira para construir que eu não era a mulher do dono, sabe? Hoje eu acredito que eu já sou vista como Sócia. sócia, o Felipe não tá lá, beleza, tô resolvendo os negócios. E eu acho que assim, é muito difícil, é um trabalho realmente de construção e um psicológico que você tem que ter bom, hein? Tem que ter bom, porque às vezes acontecem umas coisas que você fala, meu Deus do céu, vai falando, vamos lá, que é uma construção. E o que é legal é que, assim, hoje a Raíssa, ela assumiu, a gente, como a gente falou, é um grupo de empresas, e a Raíssa, ela assumiu, ela vai praticamente a CEO da empresa principal, né? Então, hoje os problemas, tudo que acontece não chega a mim porque eu estou cuidando de outros negócios, novos negócios, enquanto ela está cuidando do que mais é valioso para a gente. Então, Raíssa é foda, cara. É uma pessoa que eu olho lá trabalhando, parece uma maestra ditando lá o negócio acontecendo e eu sou muito, como eu falei, já era fã pessoalmente falando e sou muito fã profissionalmente. É uma pessoa que vai muito longe e eu fico muito feliz que ela tá comigo, porque se ela vai longe eu vou junto. Então, Raíssa, mais uma vez, muito legal dividir minha vida contigo profissional, principalmente também a pessoal. Te admiro muito. Tô falando Também é sério, não tô recíproco. no saco e tal. Tô falando real, porque você sabe que eu sou um cara também muito sincero. Se eu não acho, eu não falo. Te admiro muito como mulher, como esposa, como profissional. E eu acho que assim, a mensagem final é: empresa familiar dá certo desde que você seja profissional. Isso. Acima de tudo, profissional. Você precisa ser profissional. Se alguns funcionários estão aqui na live, se quiser, pode chocar. Meu, não vai ser demitido. Pode falar tudo o que vocês acham, porque é verdade. Cara, pode falar o que vocês acham, porque é isso. A gente tem uma divisão muito real. As pessoas, tem funcionários que chegam lá e depois de muito tempo não sabem ainda que a gente é marido e mulher. Então é isso. É uma divisão muito restrita, muito exata, assim, né? E é isso. Agora, para encerrar, a gente tem um minuto. Passa aí, por favor, a tua mensagem, o que que você quer deixar aí para finalizar a live sobre empreendedorismo, sociedade, empresa familiar, liderança, casamento. Fala o que você pensa aí, para Bom, encerrar. de primeira, assim, queria agradecer o convite. Foi difícil 40 para mim. segundos. Foi difícil para mim, mas eu acho que a gente passou uma mensagem muito legal, que você tem que ser um bom ser humano para ser um bom sócio, para você ter uma boa parceria na vida pessoal, na profissional, com seus funcionários e com tudo que você se propor a fazer, né? Então, assim, eu admiro muito o Além do CNPJ porque ele tem uma missão muito bonita e que eu concordo muito, que é de humanizar e trazer para a vida real tudo isso que é o empreendedorismo. Então, é isso. É isso, gente. Obrigado por participarem. É, Foi um prazer falar com vocês, trazer a Raíssa para cá. Foi difícil convencê-la, né? Mas deu certo. E é isso.
Na verdade, acabou de aumentar 10 segundos. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava acabando, acabou É que de tá aumentar 10 gostando. segundos. É, a pessoa tá gostando. Gente, obrigado por participarem. A Tchau, gente vai gente. salvar essa live por Obrigada. 24 horas. E sucesso!